Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre controle de congestionamento. Vamos ver os principais mecanismos de controle de congestionamento e como é que o TCP implementa o controle de congestionamento. Princípios de controle de congestionamento. Então, o conceito que a gente tem de congestionamento, né, usual, está muito associado ao trânsito, né, ao tráfego de veículos. Então, a gente diz que uma via está congestionada quando tem muitos carros disputando, né, aquela via, aquela rodovia, estrada, rua. Então, quando tem mais carros do que aquela via consegue efetivamente escoar, a gente percebe o trânsito fica muito lento, as filas crescem demasiadamente de carros, né? E isso traz prejuízo, porque você, no final das contas, chega atrasado no seu compromisso, enfim. Então, quando a gente está discutindo congestionamento, no conceito de redes, esse congestionamento ele ocorre efetivamente no núcleo da rede. Então, tirando dessa analogia, a gente tem um cenário onde os diferentes hosts estão tentando enviar pacotes, né, pacotes IP, para os respectivos hosts de destino, e esses pacotes estão disputando os roteadores do núcleo da rede. Então, quando existe um desequilíbrio entre o número de pacotes, a demanda pelo uso de roteadores, né, e a capacidade desses roteadores de atender esses pacotes, a gente tem esse fenômeno de congestionamento. Então, de uma maneira ainda informal, a gente pode dizer que são muitas fontes enviando dados acima da capacidade da rede de tratar tais dados. É o que eu chamei inicialmente de desequilíbrio, né? É diferente do controle de fluxo, não fazer confusão. A gente viu na aula passada, controle de fluxo é uma gerência para impedir o estouro da memória dos hosts, né? A memória que é associada à conexão TCP dos hosts. O controle de congestionamento é para evitar essa grande disputa pelo uso dos roteadores. Então, o controle de congestionamento visa evitar esse desequilíbrio nos roteadores, e controle de fluxo está associado ao lado dos hosts, né, da conexão TCP. Então, quais são os sintomas de uma rede congestionada? A gente vai ter saturação dos buffers, dos roteadores, até o descarte de pacotes, né? Na hora que chega um pacote no roteador, esse roteador está ocupado e não tem mais espaço na memória para poder salvar, armazenar esse pacote que acabou de chegar, ele vai ser descartado, né? Não é à toa que o TCP implementa um serviço de entrega confiável de dados. Por exemplo, com o uso de temporizadores para situações de descarte, como a gente viu nas últimas aulas, né? Está associado a essa possibilidade de prevista, né, de descarte de pacotes que acontece na arquitetura da internet em função da saturação dos buffers dos roteadores. Outro sintoma possível é simplesmente o atraso na entrega desses pacotes. Se os pacotes passam por grandes filas nos roteadores do núcleo da rede, certamente eles vão chegar mais tarde nos seus destinos, aumentando o atraso. Ok? Então, o controle de congestionamento também é apontado como um dos principais problemas, né, no contexto de redes. Ok? Então, vamos analisar um pouquinho as causas, né, e as consequências do congestionamento. Vamos considerar esse cenário inicial, né, ilustrado aqui no slide, onde a gente tem um host A, que está fazendo uma transmissão de dados para esse host de destino, e um outro host B, que também está fazendo uma transmissão para esse quarto host, né? Um segundo host de destino. Observem que o desejo aqui nessa ilustração
é mostrar duas transmissões, né? Vou chamar de duas conexões. Haja visto que quem trata do controle de congestionamento na camada de transporte é o TCP e é orientado à conexão. Então vamos imaginar duas conexões ilustradas nessa figurinha, tendo o host A como origem e o host B como origem das respectivas conexões 1 e 2. E observem que ambas as conexões passam pelo roteador em destaque aqui na figura, para mostrar que eles estão disputando o mesmo recurso. Perfeito? Insisto, o congestionamento ocorre quando o que é solicitado do roteador é maior do que a capacidade dele de atender. Tá? Então, nesse cenário, a gente tem dois remetentes, dois receptores e roteador com um buffer infinito, sem retransmissão. O que é que acontece? Ó, aqui, nesse gráfico mais à esquerda, a gente tem a taxa de entrada e a taxa de saída. Aqui a gente está vendo o desempenho, né, em relação ao host A, por exemplo, que é o mesmo do host B, né? Mas aqui a gente está visualizando, então, o desempenho de um deles apenas. Tá? C aqui vai ser a taxa de transmissão. Então, a gente tem uma taxa de transmissão C dividido por 2, ok? Porque são duas conexões. Né? Então, observe que à medida que a taxa de transmissão oscila de 0 até C dividido por 2, a taxa de saída, ou a vazão, aumenta linearmente. Mas depois que alcança a taxa de entrada de C dividido por 2, que é a metade do roteador, uma vez que cada um dos hosts está usando essa metade, a gente tem uma vazão constante também de C dividido por 2. Porque, na lógica, se toda a capacidade do roteador está sendo utilizada, metade dela pelo host A e metade pelo host B, então, e eles incrementam sua taxa de forma idêntica, na hora que cada um tiver metade, o roteador chegou ao máximo. E ele não pode transmitir mais do que a capacidade máxima dele, na saída, né? A vazão dele não vai poder ser maior do que a máxima. Por isso que, a partir de C dividido por 2, a gente tem um comportamento constante na vazão, na taxa de saída do roteador. E, à medida que essa taxa continua crescendo, apesar da vazão ser constante e máxima, a gente tem um aumento infinito do tempo de espera em fila, né? Ilustrado aqui pelo delay. Note que, à medida que a taxa de transmissão, né, a vazão de entrada no roteador se aproxima de C dividido por 2, né, para cada uma das conexões, o tempo de fila tende ao infinito, uma vez que os buffers são infinitos. Tá certo? Significa que essa fila vai crescer de maneira significativa e vai continuar sempre crescendo. Tá? Sim, só um detalhe que eu não falei antes. Por que aqui é sem retransmissão, pessoal? Porque como a gente tem buffer infinito, não vai haver descarte. Então não faz sentido retransmitir, né? Em função de descartes, uma vez que eles não vão ocorrer. Agora a gente vai analisar um cenário similar, porém, os roteadores agora têm buffers finitos, o que significa que pode ocorrer descarte em cenários de congestionamento e, obviamente, vai acontecer o quê? Pedido de retransmissão, né? A gente viu, né, nos princípios de entrega confiável de dados, houve descarte, vai estourar temporizador ou então vão haver ACKs duplicados para segmentos recebidos com sucesso, o que sugere pedido de retransmissão de pacotes que não chegaram no destino. Tá? Então vamos analisar aqui. Então a gente tem aqui, ó, aquela mesma taxa, né,
lambda in, né, como a taxa de envio original dos dados. Só que vai haver uma competição no roteador à medida que os hospedeiros aumentam o envio de dados, né, as suas respectivas taxas aumentam e a gente chega naquele cenário de congestionamento, começa a enfileirar os pacotes e daqui a pouco começa a descartar. O que é que acontece quando um pacote é descartado? O host vai reenviar seus segmentos. Então, isso aqui seria equivalente ao seguinte: você está indo para a universidade, né? De carro, de ônibus, e aí você está pertinho da universidade já, enfrenta um congestionamento de veículos. Só o que acontece? Na hora que se o congestionamento for forte demais, é como se num passe de mágica teu carro desaparecesse, fosse descartado, e tu voltasse para a origem, para o início, lá para tua casa de onde tu saíste. Tivesse que enfrentar toda a viagem novamente. É isso que acontece aqui, ó, no problema de congestionamento. Um pacote é descartado, a origem vai retransmitir. O que significa isso, pessoal? Significa que vai haver uma tendência em aumentar o congestionamento. Por quê? Todos os roteadores, imagina, aqui a gente só está vendo um roteador, né? Mas se a gente for imaginar 5 roteadores ao longo da rota, e esse aqui sendo o último roteador. Então, os dados de A vão passar pelos roteadores 1, 2, 3, 4. Na hora que chega no 5, ele está congestionado, descarta. Então, aqueles dados já passaram nos 4 primeiros roteadores, vão ter que passar novamente. O que significa uma tendência de piorar o congestionamento da rede. Daí ser tão importante fazer um controle do congestionamento. Porque os descartes vão forçar retransmissões e as retransmissões significa aumentar ainda mais o envio de dados. Então seria, você está no cenário de congestionamento e o que acontece é que está congestionado e você bota mais tráfego ainda. Então, se não for feito nada, se não forem usados mecanismos para controlar o congestionamento, a rede vai entrar em colapso. Tá certo? O que a gente ilustra aqui é que essa taxa de entrada, lambda in, né? Linha, né? Lambda linha in, na verdade, são dados originais mais os dados retransmitidos. Logo, esse lambda in linha é maior do que lambda in, né? O que leva a um cenário de caos, à medida que o congestionamento se estabelece. Então, pessoal, vamos analisar aqui esse cenário, né? Que é aquele que a gente ilustrou no slide anterior, onde o buffer é finito. O que pode acontecer descarte, retransmissões e coisas do gênero. Tá? Então, vamos considerar que quando a taxa de entrada no roteador é igual à taxa de saída, a gente tem um good put. Ok? Então, nessa figurinha A, a gente tem algo muito bonito, né, e bem comportado, né? Ó. À medida que aumenta a taxa de entrada, considerando as retransmissões, né? Ó, aqui a gente está falando de lambda linha in, né? Que a gente viu no slide passado, e que isso aqui é a transmissão dos dados originais mais as retransmissões necessárias. Então, esse cenário A, do gráfico A, mostra que à medida que cresce o lambda in linha, cresce também a vazão de saída, de forma bem comportada e linear. Isso porque, nesse cenário aqui, a gente está considerando a situação ideal, na qual o transmissor é como se ele tivesse uma espécie de uma bola de cristal para só transmitir um pacote se ele souber que tem capacidade no roteador disponível e também nos roteadores intermediários. Por isso que a curva está tão bonita, ó. À medida que cresce a taxa de entrada, cresce também a taxa de saída. Isso seria um cenário maravilhoso, né? Ok? Agora vamos analisar aqui
o cenário B. Então, nesse cenário B, a gente está considerando retransmissões perfeitas, apenas com perda. O que significa dizer que, nesse caso, o lambda linha in é maior do que o lambda out. Uma vez que, se eu estou tendo retransmissão, né, tem coisas que foram enviadas de formas duplicadas, mas que não saíram, né, não foram entregues. Então, por isso que a gente tem o lambda linha in maior do que o out, tá? E aqui a gente já começa a perceber os efeitos do congestionamento. Ó, eu estou aumentando a transmissão de dados, né? O lambda in linha aumenta e o lambda out não cresce de forma linear. Tá vendo uma saturação aqui, ó. Observe. Ok? Por quê? Eu estou tendo que enviar mais dados para entregar menos, uma vez que o out é menor do que o in. Isso já está mostrando a utilização dos recursos da rede de forma menos eficiente se comparado ao gráfico da letra A, né? Tá certo? Ok? E aqui na letra C, a gente já tem um outro cenário que é exatamente ocorrendo retransmissões também desnecessárias. Nesse B, a gente não considerou isso, né, no caso B. No C, a gente está considerando a possibilidade de retransmissões desnecessárias. O que é isso, pessoal? Imagina, por exemplo, que um temporizador estourou de forma prematura. O que é o estouro prematuro do temporizador? O dado foi enviado, ligou o temporizador, não deu tempo do ACK chegar e o temporizador estourou. Por que isso acontece? Ora, se a rede está congestionada, as filas nos roteadores estão crescendo, estão grandes. Então, aquilo que foi planejado no início do envio do segmento, aquele tempo associado ao temporizador, foi pequeno, porque a rede ficou congestionada. Então, a estimativa não funcionou bem. Significa dizer que ele vai aumentar o lambda in ainda mais e vai diminuir, consequentemente, o lambda out, porque eu tenho as retransmissões necessárias por conta de descarte e tenho também as retransmissões desnecessárias por estouro prematuro de temporizador. Ok? Então, isso aqui é uma forma de tentar equacionar e ilustrar de forma gráfica. Qual o resumo da história aqui? É que o congestionamento, os problemas associados ao congestionamento, tendem a diminuir a eficiência no uso dos recursos do núcleo da rede, no uso dos recursos dos roteadores. Significa dizer que a gente tem que utilizar de mecanismos para evitar o congestionamento. Sair do congestionamento, né? Impedir, detectar e impedir o congestionamento. E é por isso que o TCP ele implementa um mecanismo de controle de congestionamento, porque isso é prejudicial à rede. Se nada for feito, a rede vai entrar em colapso. A gente está vendo que à medida que o congestionamento aumenta, mais dados são enviados, o que seria um paradoxo, né? Ok? Então algo precisa ser feito. Nos exemplos do slide anterior, a gente percebeu apenas um roteador, né? A gente estava discutindo um cenário considerando que os dados, né, os pacotes IPs, que carregam, por sua vez, dentro deles os segmentos, atravessavam apenas um roteador. Agora, a gente vai ver um exemplo, né? Vai pensar um pouquinho no cenário de 4 roteadores. Observa aqui a situação crítica desse cenário. A gente tem o hospedeiro A transmitindo numa rota dessa linha vermelha, que passa por esse roteador e passa por um segundo roteador até chegar a esse host de destino. Ok? Hospedeiro C. O hospedeiro B transmite na rota verde, passando pelo roteador 2 e pelo 3, chegando
no hospedeiro D. Né? Então, existe um problema incremental aqui. Né? O congestionamento tende a ser ainda pior. Por quê? Vamos entender o que é que a figurinha está tentando ilustrar. Se, por acaso, começa um congestionamento nesse roteador aqui, ó, o que é que vai acontecer? Aumento do tamanho das filas. Isso já pode influenciar para um estouro de temporizador de forma prematura, né? Ou, efetivamente, descarte de pacotes aqui. Concorda? Se não tem mais espaço na memória, os pacotes vão ser descartados. Quem são as conexões que vão perder pacotes aqui? Ó? Quais são as conexões que passam por esse roteador? As conexões associadas à rota vermelha e à rota azul. Então, todo mundo que passa por aqui vai ter um lambda-in linha crescente. Por quê? Ele vai ter que retransmitir. Aí o que acontece? Ó? Vai ter uma consequência indireta aqui. Ó. Por quê? Se vai aumentar o lambda-in linha das conexões que passam aqui, esse cara vai influenciar esse roteador. Porque a conexão B vai ter que retransmitir pacotes, né? Segmentos que, por sua vez, viajam nos pacotes. Então, o início de congestionamento neste roteador vai afetar este roteador aqui, ó. Percebe? O lambda linha vai aumentar aqui. E, à medida que aumenta aqui, existe uma tendência de criar um congestionamento nele. E, consequentemente, quais são as conexões que passam por este roteador aqui? O azul e o rosa. Então, se houver início de congestionamento, estabelecimento de congestionamento nesse roteador, vai influenciar a conexão rosa, que atravessa esse roteador. Então, influenciou o rosa, o lambda linha in aumenta. Então, aumenta a sobrecarga desse roteador, que tende a entrar em congestionamento, que vai influenciar a conexão verde, impactando neste roteador, né? Que influencia o vermelho, que passa nesse, que influencia o azul, que passa nesse. Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Com o início do congestionamento, uma tendência de caos. A rede vai parar. Né? É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, o que é que vai acontecer nesse cenário aqui? Exatamente isso. Vai aumentar a taxa de transmissão lambda linha, né? Começou o congestionamento, a gente tem o início de retransmissões, sejam por descartes ou por estouro prematuro de temporizador, e vai um influenciar no outro roteador, como a gente viu, né? Até um ponto que a rede vai ter uma vazão tendendo a zero. Ok? Isso é acabar com a rede. O congestionamento vai acabar com a rede, porque vai crescer significativamente o número de retransmissões. Então, alguma coisa precisa ser feita para impedir, para tirar a rede desse estado de congestionamento. Ok? Então, aqui tem outra nota, né? Outro custo de congestionamento. Quando o pacote é descartado, qualquer capacidade de transmissão já usada antes do descarte para o envio desse pacote é desperdiçada. Né? É verdade, porque ele vai ter que viajar tudo de novo. E é isso que faz influenciar um roteador no outro nesse exemplo que a gente viu. Tá? Ok? Bom, um outro aspecto que a gente destaca aqui é a possibilidade de como pode ser feito o controle de congestionamento. Existe basicamente duas alternativas. Uma, a própria camada de rede, né, a própria rede percebe o seu congestionamento e ela sinaliza para a origem que está congestionada. Olha, eu estou congestionado. Certo? Isso aqui seria algo parecido com um suposto serviço, né, de engenharia de
de trânsito ou de tráfego, né? Você está saindo de casa e aí tem um boletim dizendo que as vias X e Y estão congestionadas. Então você poderia não sair de casa ou pegar uma outra via, né? Uma outra rota, tá? Mas o importante é a gente dizer que a rede pode tomar conhecimento disso e ela mesma avisar a origem para diminuir sua transmissão, por exemplo. A outra possibilidade é que esse controle ou essa sinalização seja feito pelo destinatário, né? Que seria um controle de congestionamento fim a fim, que é o que é feito pelo TCP, uma vez que a camada de rede da internet, o protocolo IP, não sinaliza, né? Ele não realiza controle de congestionamento, nem notifica congestionamento, ok? Então aqui a gente consegue ver essas duas abordagens, né, de controle de congestionamento. Primeira abordagem, controle de congestionamento fim a fim, aonde a rede não informa explicitamente, não dá informações, não realimenta, né, explicitamente sobre congestionamento. Nesse controle de congestionamento fim a fim, que é a abordagem que é feita na prática na internet pelo TCP, ou quando o TCP é usado, insisto, se o UDP for usado, não existe controle de congestionamento, tá? Então, no controle de congestionamento fim a fim, o congestionamento é inferido pelo TCP. Ninguém informa ao TCP que a rede está congestionada, né? Não existe uma sinalização, uma assistência da camada de rede ou da rede informando o TCP o congestionamento. Ele vai inferir, ele vai tentar meio que adivinhar esse congestionamento em função dos eventos de perda de pacote, né, que seria estouro temporizador, ou então atraso na entrega dos seus segmentos. São os mecanismos que o TCP utiliza para identificar, né, inferir um congestionamento. Mas existe ainda uma segunda abordagem, né, que seria o controle de congestionamento assistido pela rede. Okay? Existem redes que fazem uso dessa segunda abordagem, mas a internet não faz isso. Tá? Então, nessa segunda abordagem, usando o controle de congestionamento assistido pela rede, os roteadores informam explicitamente os sistemas finais, indicando o congestionamento. Por exemplo, a rede ATM é uma tecnologia que permite isso. Então, isso altera de forma explícita a taxa de transmissão da origem. Porque a forma de reagir ao congestionamento é dizer, olha, pessoal, envia menos dados aí que a rede está congestionada, para sair da situação crítica de congestionamento. Tá, então, isso aqui são mais ou menos os princípios, né, que a gente viu, os conceitos mais básicos. Agora a gente vai discutir como é que o TCP realiza o controle de congestionamento. Então, falando especificamente do controle de congestionamento do TCP, a gente tem o seguinte, né? Primeiro, o controle de congestionamento do TCP é feito fim a fim, sem assistência da rede. A camada de rede não ajuda em nada no processo de controle de congestionamento do TCP. Isso vai ser feito apenas usando aqueles eventos previstos no TCP de estouro de temporizador e envio de ACKs duplicados. Tá? Então, a ação para controlar o controle de congestionamento é reduzir ou limitar a transmissão, a taxa de transmissão. Para isso, a gente tem o seguinte, ó, o último byte enviado menos o último byte reconhecido, que vai dizer exatamente o conjunto de bytes que ainda está sob reconhecimento, aguardando o reconhecimento, tem que ser menor ou igual do que o mínimo entre o valor que determina o controle de congestionamento e o valor que determina o controle de fluxo. Então, o que é que a gente tem aqui? Só vai ser transmitido aquilo que estiver respeitando o controle de congestionamento e o controle de fluxo. Esse mínimo significa que ele vai pegar o valor menor dos dois. Então, ele vai limitar pelo menor. Tá? Seja controle de fluxo, né? A gente viu que
o lado do receptor fica mandando de volta para a origem a quantidade de bytes que ele pode armazenar. Essa informação é a janela de recepção que é usada no controle de fluxo. E aqui a gente vai ver a inserção de um outro elemento, que é a informação que determina a janela de transmissão com base no controle de congestionamento. Tá? Então, para ficar bem claro, como é que se reage ao congestionamento? Diminui a taxa de envio. É a única forma de reduzir o congestionamento. Né? No trânsito, né, pensando no tráfego de veículos, existe o conceito lá de rodízio. Rodízio significa diminuir ou restringir alguns carros em função do número da placa, visando diminuir o número de carros simultâneos nas vias. Mais uma vez, a gente tem uma ação de reduzir a taxa de transmissão. Então, ó, a gente pode olhar o seguinte. A taxa de transmissão pode ser vista como a janela do controle de congestionamento dividido pelo RTT. Né? Então, o que é que pode ser enviado dividido pelo tempo, que isso leva para ser enviado e receber o ACK. Né? Lembram do Round Trip Time? Então, se a gente fizer essa taxa aqui, a gente vai obter bytes por segundo, e isso pode ilustrar, né, como a janela do controle de congestionamento consegue influenciar na taxa de transmissão. O RTT, usualmente, a gente não controla, mas se a gente diminuir a janela de transmissão, né, a janela de transmissão que é ajustada pelo controle de congestionamento, a gente consegue diminuir a taxa e, assim, reduzir o congestionamento. Então, essa janela de congestionamento é dinâmica e vai estar em função da detecção, né, de eventos de detecção ou de inferência de congestionamento que o TCP faz da rede. Tá? Como é que o transmissor detecta congestionamento? Pode ser por estouro de um temporizador. Ora, se houve um estouro de temporizador, significa que ele pode inferir que a rede está congestionada. Ou então, no recebimento de 3 ACKs publicados, que a gente viu nas aulas anteriores, isso é um evento também de retransmissão rápida do TCP. Isso também é um outro evento que sugere o congestionamento da rede. Então, com base nesses eventos que sugerem congestionamento, o TCP vai reduzir a janela de transmissão dele, regida pelo controle de congestionamento. E isso faz com que a gente tenha uma redução da taxa de bytes por segundo e, na prática, reduz o congestionamento nos roteadores. Isso vai ser feito usando 3 mecanismos que a gente vai discutir a seguir, que é a fase de partida lenta, o additive increase, multiplicative decrease, né? E a estratégia conservadora após eventos de estouro de temporizador. Vale lembrar, pessoal, que esse controle é feito por cada conexão TCP. A gente vai estudar aqui ao longo dessa aula as regras, né, usadas para fazer o controle de congestionamento, redefinir a janela de congestionamento, mas isso, cada conexão TCP faz a sua. Ok? Então, logo no início da conexão TCP, a primeira fase é o que a gente chama de partida lenta. Significa que no início da conexão, a janela de transmissão regida pelo controle de congestionamento é definida como um máximo segment size. Então, se MSS for 500 bytes, né, e o RTT for 200 milissegundos, a gente teria uma taxa inicial de 20 kilobits por segundo. Ok? E aí, ele começa lento, né, apenas um máximo segment size. E ele vai verificar se aquela transmissão foi feita com sucesso. Se é feito com sucesso e ele recebe o ACK, o reconhecimento daquele segmento, significa que tudo correu bem. Então, é interessante explorar, aumentar a capacidade de transmissão, aumentando a taxa de transmissão, né? Para isso, a gente faz o quê? Aumenta o número de segmentos regidos pela janela. Então, a ideia aqui é partir de um valor lento, baixo, né, inicial, mas que sobe
de maneira exponencial. Ele parte de um valor pequeno, mas cresce rapidamente. Ok? No início da conexão, ele vai aumentando a cada novo segmento recebido a taxa de transmissão de forma exponencial até que ocorra o primeiro evento de perda. É uma espécie de sondagem. Ele vai tentando aumentar, vai tentando aumentar, vai tentando aumentar. Como ele sempre vai tentar aumentar, vai ter um momento que ele vai extrapolar e vai acontecer o primeiro evento de perda. Então, pessoal, logo que o TCP inicia a conexão, a janela é definida como um segmento de tamanho máximo. Essa é a partida lenta. E à medida que ele envia esse segmento e recebe o ACK dele, ele dobra o tamanho da janela. Então passa a ser 2 segmentos de tamanho máximo. Depois que ele recebe o ACK dos 2 segmentos, vai passar a ser 4 segmentos de tamanho máximo. Né? Isso é feito com um simples incremento a cada ACK. Então, imagina aqui, janela 1. Na hora que chega o ACK, ele incrementou 1. Então, era 1, 1 mais 1 passou a ser 2. Janela passou a ser 2. E ele pode enviar 2 segmentos. Então, janela agora é 2, certo? Na hora que chega o ACK do primeiro segmento, a janela passa 2 mais 1 passa a ser 3. Na hora que chega o segundo ACK do segundo segmento, 3 mais 1 passa a ser 4. Então, podem ser enviados 4 segmentos. Então, dessa forma, ela está sendo dobrada, né, a cada RTT em média. Isso promove um crescimento exponencial. De forma que o TCP começa de um valor pequeno, mas ele cresce rapidamente, né, de forma exponencial, visando tirar o máximo proveito da capacidade da rede. Até o momento que vai acontecer algum evento de perda e ele vai ter que mudar de estratégia, que é o que a gente vai discutir nos próximos slides. Então, a outra fase do TCP é essa de Additive Increase, Multiplicative Decrease, AIMD, né? Aumento aditivo, significa que ele vai incrementar a janela em um máximo segmento de tamanho máximo, a cada RTT, na ausência de eventos de perda. Uma espécie de sondagem, né? E vai cortar, vai dividir, vai reduzir de forma multiplicativa a janela após um evento de perda. Ele vai dividir por 2. Ok? Então, qual é a ideia? É ter esse comportamento, né, que é parecido com os dentes de uma serra. Exatamente para nem ficar com um valor muito baixo de utilização em termos de largura de banda, ele poder aumentar a taxa de transmissão, mas vai ter situações como essa daqui, nesse ponto, em que acontece um evento de perda que ele vai ter que reduzir para fugir do congestionamento. Aí ele reduz, vai tentando aumentar de novo, tem outro evento de perda, ele reduz, vai tentando aumentar de novo e vai ficar sempre nesse comportamento de dente de serra ou de serrote, né? Sugerindo uma exploração média da capacidade de transmissão, mas sem ferir o controle de congestionamento, que como a gente viu, né, mais no início da aula, o congestionamento, quando ele se estabelece e não existe nenhum mecanismo para reagir contra ele, a capacidade da rede vai para o lixo, né? Então, quais são as regras utilizadas? Após 3 ACKs duplicados, a janela de congestionamento é reduzida pela metade. E depois que ela é reduzida, se existe um envio de novos segmentos e esses segmentos são reconhecidos com sucesso, ela continua crescendo de forma linear, né? Incrementalmente. Não mais exponencialmente, como a gente viu na partida lenta. Se houver um estouro de temporizador, aí a janela vai ser reduzida a um máximo segment size e volta para a fase de partida lenta, crescendo exponencialmente,
até um limiar que é igual a metade da janela no estado antes do estouro temporizador. Então, existe uma memória, né, que é definida nesse limiar. Né? Qual era a janela antes do estouro temporizador? Vamos imaginar, o valor da janela era X. Então, depois que ele volta para a fase da partida lenta, ele vai crescer de forma exponencial até o valor de X dividido por 2. Na hora que ele alcançar X dividido por 2, ele deixa de crescer exponencialmente e passa a crescer linearmente. Tá? Então a filosofia disso é 3 ACs duplicados indica que a rede é capaz de entregar alguns segmentos. Não está totalmente congestionada. Né? Mas o estouro temporizador é um sinal forte de congestionamento. É um alarme importante que não pode ser desconsiderado. Por isso, ele parte, né, para a fase de partida lenta. Ele volta à fase de partida lenta, porque é um sinal grave de congestionamento. Então, ó, uma questãozinha. Quando o crescimento exponencial deve mudar para linear? A gente meio que falou isso no slide passado, né? Ó. É quando a janela de congestionamento atingir metade do valor antes do estouro do temporizador. Ok? Então, a implementação, esse limiar, ou threshold, é uma variável. No início da conexão, é um valor muito alto. Tá? E depois, com a perda, o limiar é ajustado para metade da janela de transmissão imediatamente antes do evento de perda. Então vamos analisar aqui. Ó. Aqui no eixo X, a gente tem os transmission round, né? As diferentes rodadas de transmissão. Ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o TCP Tarot. Uma variação do TCP. Existem algumas variações, né? Vamos analisá-los aqui. Então, ele começa com 1 MSS, depois do ACK ele passa para 2, depois, na terceira rodada, ele passa para 4, significa que ele está crescendo exponencialmente. Isso aqui, então, é uma fase de partida lenta, né? Ó. 4, depois de 4, ele chega para 8. Então, aqui está definido o limiar, né? Vamos imaginar que no início da conexão, esse limiar foi definido para 8. Tá? Então, na fase de partida lenta ele alcança o limiar, significa que a partir daqui ele tem que continuar crescendo de forma linear. Então, atingido o limiar, a cada ACK recebido, ele não mais dobra o número de segmentos, né? Não mais cresce exponencialmente a janela de congestionamento, mas sim incrementa só um segmento, sendo uma abordagem mais cautelosa, né? Ele cresce de forma mais moderada. Até que ocorre um evento de perda, de sinalização, não é sinalização, né? Mas de inferência de congestionamento. Na figura, né, o Kurosi chama a atenção que aqui a gente tem o recebimento de ACKs duplicados, né, 3 ACKs duplicados para um segmento já recebido com sucesso, o que representa aquela retransmissão rápida que a gente viu na entrega confiável do TCP. Então, a partir desse momento, a gente tem um comportamento diferente para as duas versões do TCP. Ok? Vamos continuar analisando essa versão, que é o TCP Tarot na cor azul. Então, depois do evento de recebimento de ACKs duplicados, ele desce a janela, né, e volta para a fase de partida lenta. Ok? Já no TCP Reno, ele não entrou na fase de partida lenta, né? Ele entra nessa fase que chama de recuperação rápida, aonde esse evento de ACKs duplicados não é tão grave quanto um estouro de temporizador. Então, no TCP Reno, ele tem uma abordagem que faz uma diferenciação. Se houver a chegada de ACKs duplicados
para uma retransmissão rápida, ele não vai para a fase de partida lenta, como faz o TCP/Tarô. E sim, ele faz essa fase de recuperação rápida, voltando ao limiar da janela. Na verdade, vai ser a janela até antes do evento dividido por 2, né? 12 passa a ser 6 e ele volta a crescer linearmente. O TCP Reno só vai para a fase de partida lenta se o evento for de estouro de temporizador. Ok? E essa diferenciação do TCP, esse detalhe aqui não está padronizado na RFC. Ok? Ela não é exigida na RFC, no protocolo TCP, que é a RFC 5681. Por isso existem essas variações, né? Aquilo que não é padronizado fica a cargo do implementador. Tá certo? E a versão Reno é mais recente. Ok? Então, vamos analisar aqui o que seria o resumo. Quando a janela está abaixo do limiar, é porque o transmissor está na fase de partida lenta. E essa janela vai crescer de forma exponencial. Quando a janela está acima do limiar, o TCP está na fase de prevenção de congestionamento. A janela vai crescer linearmente. Se chegam 3 ACKs duplicados para um segmento já recebido anteriormente com sucesso, o limiar vai ser ajustado para o valor da metade da então janela, e a janela vai ser exatamente o valor do limiar definido. Notem que aqui, nesse evento de perda, né, da retransmissão rápida, o TCP, nesse caso o TCP Reno, não volta para a fase de partida lenta. E sim, ele entra nessa fase de prevenção, mesmo atualizando a janela, para metade da janela anterior, antes do evento de perda. E um cenário mais crítico é exatamente o estouro temporizador. Isso o TCP interpreta de forma crítica, né, que requer a mudança da janela para um MSS, voltando para a fase de partida lenta. Ok? Dessa forma, o TCP tenta buscar um equilíbrio entre não começar uma conexão com a taxa de transmissão muito alta, pelo contrário, ele começa com um valor mínimo, mas apesar de começar com um valor muito baixo, ele tenta explorar a rede de forma rápida, né, com esse crescimento exponencial até o limiar. Quando chega no limiar, ele passa a crescer linearmente, ou se ocorrer um dos 2 eventos de perda, né, 3 ACKs duplicados para um segmento anteriormente já reconhecido, ele atualiza o valor da janela para metade, né, e altera o limiar, como a gente viu. E se for um estouro temporizador, ele é bem mais rigoroso e volta para a fase da partida lenta. Beleza? Então vamos analisar aqui no transmissor. Recebeu um ACK para dados ainda não reconhecidos. Ele está no estado de partida lenta. Então o que é que vai ser feito? Ele vai aumentar a janela em um MSS para cada ACK que recebe, né? Recebeu um ACK, ele aumenta em um MSS. Ok? Se a janela for maior do que o limiar, então ele vai alterar o estado para o modo de prevenção. Vale chamar a atenção que essa ação aqui, né? Janela é igual a janela mais um MSS, tem um efeito de duplicação da janela a cada RTT. Tá? Então, se está no estado de prevenção de congestionamento e recebe um ACK para dados ainda não reconhecidos,
ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a janela, né? Vai somar com MSS e vai multiplicar com a razão de MSS dividido pela janela. Isso significa um aumento aditivo, um incremento aditivo, resultando no incremento da janela de 1 MSS a cada 1 RTT. Se houver um evento de perda detectado por ACS ou 3 ACS duplicados para um segmento já recebido com sucesso, independente do estado que o transmissor esteja, ele atualiza o limiar para metade da janela e define a janela como esse limiar, entrando na fase de prevenção de congestionamento. Certo? Mas note que aqui a gente tem o que seria essa recuperação rápida, né? Que ele permite o crescimento linear e não vai para a fase de partida lenta. Se houve um estouro temporizador em qualquer estado, ele altera a janela à metade e a janela de congestionamento passa a ser 1 MSS, fase de partida lenta. Né? E se ele recebe um ACK duplicado em qualquer estado, ele simplesmente vai incrementar um contador de ACKs, porque ele tem que ficar controlando isso, né? Contando os ACKs duplicados, para poder chegar naquela situação de 3 ACKs duplicados para um segmento recebido anteriormente com sucesso. Ok? Então, ele incrementa o contador de ACKs duplicados para o segmento que está sendo recebido. Significa que a janela e o limiar não se alteram. Ele está só computando. Isso só vai acontecer se o evento for detectar 3 ACKs para um segmento já recebido com sucesso. Ok? Bom, pessoal, então com isso a gente conclui, né, nossas discussões sobre os conceitos, os principais conceitos da camada de transporte, né? Vimos os principais serviços de multiplexação e demultiplexação. Existe diferença, né, nesse processo, se é usado o TCP ou o UDP. Discutimos o protocolo UDP, a forma simplista como ele transporta os dados. Depois a gente fez uma discussão mais ampla sobre os princípios de transferência confiável de dados. Apresentamos os mecanismos de verificação de erro, número de sequência, temporizador, ACKs, né? Depois a gente viu como é que o TCP implementa a transferência confiável de dados. Discutimos o controle de fluxo e o gerenciamento de conexões do TCP. E na aula de hoje a gente concluiu apresentando os principais conceitos de controle de congestionamento e como é que o TCP implementa o controle de congestionamento, tá? Então, hoje a gente conclui a camada de transporte. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar a camada de rede, ok? Até lá, um abraço.